Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Daniel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Daniel 6. Bora lá, meu povo. Glória a Deus. Inclusive, o texto de hoje é um texto muito conhecido por crianças, adultos, pessoas que nem conhecem a palavra conhecem esse texto. Daniel na cova dos leões. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, o qual Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar nele pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos nenhum pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não ao Senhor, que não seja ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante de seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando que no espaço de 30 dias todos os homens fizessem um pedido, a qual quer Deus ou a qualquer homem que não ao Senhor rei fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas e não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso que o Senhor assinou 3 vezes por dia e faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre.
Foi trazida uma pedra, ela foi colocada sobre a boca dos leões. E o rei levou a pedra sobre o seu próprio anel, como o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chamou Daniel com a voz triste. O rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, e eles, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra: que a paz seja multiplicada, faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino e todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Nabucodonosor era o rei, ele morreu. O filho dele assumiu o lugar, Belsazar. Ele morre. Ele morre porque ele não reconhece o Deus dos céus, da terra, da água e do mar. Ele ignora a presença de Deus. Ele tinha visto o que tinha acontecido com o pai e ele ignora. Ele morreu naquele dia e Dario assumiu no lugar dele. Quando Dario assume no lugar dele, ele resolve colocar 120 homens como presidentes das suas províncias, enfim. E ali ele coloca Daniel, um desses homens, porque ele era um dos sábios do reino. Olha que interessante. Dario percebeu que Daniel era o presidente mais próspero, mais organizado de todos os presidentes. E aquele povo começou a ter um ódio de Daniel tão pesado, tão forte, que eles estavam buscando um motivo para condenar Daniel. Mas eles não acharam. Se acharem um motivo para te condenar, eles vão encontrar ou eles não vão te encontrar? Se eles acharem tentarem buscar um motivo para te condenar, eles vão achar ou não vão achar? Se eles estão te procurando um motivo para te demitir de um lugar, para te abandonar, para encerrar algo com você, eles vão encontrar ou eles não vão encontrar? As pessoas precisam ter trabalho para fazer o mal contra você. As pessoas precisam cavucar histórias, as pessoas vão ter que buscar algo e não vão achar. Esse é um homem e uma mulher de Deus. Eles vão precisar encerrar com você do jeito deles, porque de qualquer outro jeito, sendo por você, eles não vão conseguir. Esse é o povo de Deus. Então eles arrumaram o jeito dele. Ele ora muito. Bora fazer algo. Então, vamos matar. Quem adora esse Deus aí, bora. Então eles incitam o rei. Imagina, 120 sábios chegam lá na presença do rei, ele nem se ligou. Rei, vamos lá. Qualquer um que não adorar o seu nome nos próximos 30 dias tem que ir para a cova dos leões, tem que ser morto. O rei assina. Só que na lei dos medos e dos persas, um decreto não pode ser revogado. E agora? E agora, Senhor? Ele assina. A primeira coisa que Daniel faz quando ele vê esse decreto,
é ir para o quarto dele, abrir a janela e continuar orando. 3 vezes por dia, ele continuava orando, 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 orando. Você achou bem no motivo? Porque eles tiveram que procurar o motivo. E o motivo era o Deus de Israel. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe, Deus não precisa de defesa. Porque quando algo ou alguém acusa Deus, Ele mesmo resolve a demanda. Eu achei interessante que o rei, ele reconheceu tanto o Deus de Daniel. E ele reconheceu tanto, mais tanto que Daniel era. E tudo que ele buscou até a noite o motivo para livrar Daniel. Não conseguiu. Quando ele não consegue, ele coloca Daniel na cova. E o que é mais legal de toda essa história é o que ele fala para Daniel. Daniel, o teu Deus vai te livrar. Olha que humildade. Ao contrário do rei Nabucodonosor, ao contrário do rei Belsazar, ele olhou para o Daniel e falou: Daniel, o teu Deus vai te livrar. Daniel passa a noite toda lá, de manhã ele vai tentar tirar Daniel e Daniel está vivo. Daniel, oi rei, que o Senhor vive eternamente. Daniel, você está vivo? Tô, rei. Deus mandou um anjo, segurou a boca de todos esses leões e eu estou vivo. Então os seus acusadores agora vão para a cova e não sobra nada. Os leões estavam com fome. Gente, eu fico imaginando como é que esse anjo segurou a boca desse leão. O anjo falou: calma que de manhã vai ter comida. Se todo mundo obedecer, de manhã vai ter comida. Vamos lá, disciplina, hein? Leão 1, Leão 2, Leão 3, Leão 4. Quantos leões eram? Não sei. Eram muitos. Eram a cova dos leões. Não era a cova do leão. Era a cova dos leões. Tinham muitos leões. Nenhum deles chegou perto de Daniel. Você sabe o que esse texto quer nos ensinar? Primeiro, onde está a sua confiança? Onde está o teu coração? Gente, Daniel foi livrado. Sabe por quê? Porque ele sabia o Deus que ele confiava. Ele sabia o tamanho de Deus. Ele sabia que Deus faz. Ele sabia que Deus muda. Ele sabia que Deus transforma. Deus é capaz de fechar a boca de um leão esfomeado. O que Deus não é capaz de fazer na sua vida? A gente até acredita que Deus faz milagres, mas talvez a gente não acredite que Deus faz milagres na nossa vida. E um dos princípios básicos para viver o sobrenatural é eu e você cremos que Deus de fato é galardoador daqueles que nele esperam. Deus não vai fazer só na minha vida. Deus não vai fazer só na vida do coleguinha. Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida, igual fez com Daniel. Quando foram te acusar, cadê os teus acusadores? Eles precisam procurar o motivo e não encontrar. Sabe por quê? Porque se os teus acusadores encontrarem motivo, aí você já não é justificado. Ai, deixa eu procurar aqui o motivo. Deixa eu procurar. Não tem. Então tem que ser o que ele adora. Todos nós somos seres adoradores. Todos. Nós adoramos algo a alguém. A quem você adora? Daniel estava adorando ao Deus certo. Quando você começar e eu também adorarmos ao Deus certo, ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, Ele vai nos revestir com fogo, Ele vai mudar a nossa sorte e nenhum leão esfomeado vai conseguir nos encontrar. Ah, gente, ninguém supera Deus. Tem gente se achando forte, vai comer capim igual Nabucodonosor. Tem gente se achando superior, vai morrer igual Belsazar. Agora tem gente humilde. Tem gente reconhecendo Deus, sabia? E vai ter um futuro próspero, igual Dario. Quem é você nesse contexto? Qual rei você se identifica? Quem é aquele pelo qual você olha para a história e fala: eu quero ser esse aqui? Reconhecer o tamanho de Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
Até as coisas ruins que acontecem com a gente, até as coisas ruins, elas são um propósito de Deus. Tem a história de uma mulher que ela era recepcionista nos Estados Unidos. Ela estava saindo de casa e uma ave fez cocô nela. Era uma ave enorme. Eu não sei qual é a ave. E ela ficou muito suja. Ficou fedorenta. Ela já tinha saído de casa. Ela teve que voltar. E ela teve que trocar de roupa porque ela ficou muito suja. A ave, as fezes da ave eram muitas e não tinha como ela se limpar. Ela estava muito fedorenta e muito suja. E a roupa era branca. Ela ligou no trabalho dela lá nos Estados Unidos. Ela ligou no trabalho dela e ela pediu autorização para ela ir em casa, trocar de roupa e voltar. E sabe o que aconteceu? Nesse negócio horrível, ela ficou fedorenta, ela foi para casa, ela pegou o ônibus, sei lá, metrô, voltou para casa. Ela trocou de roupa, ela tomou um banho, ela colocou a roupa dela de molho e ela voltou pro trabalho. Nessa confusão toda, ela se atrasou 1 hora para entrar no trabalho. 1 hora. Quando ela chegou na porta do trabalho dela, as 2 torres gêmeas tinham caído. Ela era recepcionista do World Trade Center. E aquele dia era 11 de setembro. Tô arrepiada. No dia 11 de setembro, é de 2001, né, gente, que aconteceu isso? Eu acho que é 11 de setembro de 2001. 2 torres gêmeas sofreram ataques e milhares de pessoas morreram nos Estados Unidos. Ela era uma das recepcionistas. Um cocô de ave, um passarinho livrou a vida daquela mulher. Foi 1 hora que ela chegou atrasada. Quando ela chega na porta do trabalho, não tinha mais prédio. Ela só sobreviveu porque ela foi para casa trocar de roupa, tomar um banho e colocar um uniforme de cocô para lavar. Foi isso que fez ela se livrar de ter encarado a morte. Nós temos tantas histórias, sabe? Tantas. Eu tenho uma amiga minha que ela mora lá. Ela tinha que ir lá naquele dia e ela não foi. Ela deixou para ir no dia 12 de setembro. E por que ela deixou para ir lá no dia 12 de setembro? Ela ficou viva. Porque o horário que aconteceu o ataque era o horário que ela tinha que estar lá. E Deus foi livrando algumas pessoas. Muitas outras não conseguiram esse livramento. Mas muitas conseguiram o livramento. É aquela pessoa que volta no carro, que vai pegar um documento, quando volta tem um ataque. E ele não está lá naquele prédio. Porque imagina, se ele pega o documento no horário, ele sobe e ele vai lá em cima, não tem como, não tem saída. É entregar o Espírito para o Senhor. Então, imagina essa recepcionista. Imagina. Talvez ela pensou, meu Deus, que vergonha, tá todo mundo me vendo cagada. Literalmente, cocô de passarinho. Tá fedendo, tá horrível, tá nojento. Foi muito melhor ela ter passado uma vergonha no ônibus, no metrô, do que ela ter perdido a vida dela. Deus não mente, Deus não engana, Deus não se atrasa, Deus faz a gente se atrasar para que o propósito seja cumprido. Ela se atrasou, mas o atraso dela foi livramento. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões foi o mesmo Deus que livrou aquela menina de morrer no dia 11 de setembro. E é o mesmo Deus que está aí na tua casa, é o mesmo Deus que está na minha casa, e Ele vai nos entregar livramento. Deus vai fazer uma nova história. Deus vai fazer tudo novo de novo. Deus vai mudar a sorte da tua vida, da tua casa, da tua parentela por causa de você. Deus vai mudar a sorte da minha vida, da minha casa, da minha parentela por causa de mim. Daqui para frente, o Senhor vai reescrever a história da tua vida como uma história de sucesso, como uma história de alguém que pisou no Santo dos Santos. O diferente é aquele que quando chega a presença de Deus vem junto. Sabe quem é ele? Eu e você.
Assim como Daniel era o excelente, assim você será também e eu também. E o nome do Senhor será glorificado e a glória de Deus será estabelecida. Onde você for, a glória de Deus irá com você. Onde você pisar, a glória de Deus será estabelecida. Sabe por quê? Porque você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus fiel. E o Deus que você serve, ele é galardoador daqueles que nele esperam. Qual é o galardão que você precisa hoje? Talvez hoje você também está precisando ser livrado de alguma cova, de algum leão. Ou você está precisando que uma ave faça um cocôzinho em você. Seja um anjo segurando a boca de um leão, ou seja um anjo falando para a ave X, faz o cocô naquela pessoa. E ele vai fazer. Se Deus precisar te parar e te atrasar, ele vai te parar. Ele vai te atrasar. Se você tiver que perder um documento no carro e ficar um tempão procurando e tiver que voltar, você vai voltar. Essa semana eu fui pra academia com uma amiga minha. Ela tinha esquecido a garrafinha dela. Aí a gente falou, vamos comprar água, vamos. Falei, vamos comprar duas, que a gente comprou 2 águas com gás, beleza. Compramos. Aí eu deixei minha garrafinha no carro dela, peguei minha aguinha com gás, subi, entrei. Aí a gente foi no banheiro, quando voltou, ela tinha esquecido a garrafinha dela. A gente volta no carro, a gente procurou tudo que podia e não encontramos, de jeito nenhum. Aí eu falei, como tem aquela garrafinha, pega essa daqui, a gente treina e pronto, tá? E isso ficou na nossa cabeça. E no final do treino, a gente entrou no carro, ainda deu mais uma olhada, quando eu coloco a mão debaixo do banco, eu tinha colocado a mão debaixo do banco, a garrafinha dela tava lá, a que a gente tinha comprado. A gente riu tanto, a gente disse, meu Deus, como assim? Mas a gente não sabe se aquele tempo que a gente ficou esperando foi livramento para a nossa alma. Foi isso que aconteceu com muitas pessoas. Eles esqueceram documentos. E tem muitos relatos de pessoas assim, em carros. Desceram, foram pegar. E quando chegaram lá embaixo, teve um ataque às torres gêmeas. Deus, ele vai, se preciso for, ele vai fazer tu perder garrafinha, documento, qualquer coisa, você vai voltar para trás. E quando você voltar para o lugar onde você tinha que ir, você vai ver que aquilo ali foi livramento para tua alma. Porque Deus não mente, Deus não engana, Deus não se atrasa. Deus é fiel e ele vai cumprir cada um dos projetos na sua vida, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sabe o que a gente quer nessa manhã? Nós queremos entrar no Santo dos Santos. Nós queremos ser achados por Ti e Te encontrar em espírito e em verdade. Nos alcança por amor de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus vai alcançar a tua história, teu coração. Deus vai mudar sua vida. As pessoas, elas vão ver o tamanho do seu Deus e elas vão reconhecer que existe um Deus no céu, na terra, na água e no mar, que muda história. Em nome de Jesus, um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe, que hoje seja um dia profético, que hoje seja um dia que marque a tua história, que hoje seja um dia que transforme as tuas circunstâncias, que do dia de hoje eu e você possamos sair dele contando testemunhos para a glória do nome de Jesus. Um beijo, meu povo. Deus abençoe e até amanhã.